Abençoadas, abençoados. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês usam a sua fé? Tá, vamos lá. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então aqui o Senhor deixa como inspiração para a sua vida no dia de hoje que a sua fé é aquilo que move as coisas, é aquilo que faz você alcançar aquilo que você almeja. Se você tem um objetivo, se você tem um foco, se você tem a clareza de algo que você tem para conquistar na sua vida, se você quer receber uma bênção, ou independente do que seja, a sua fé vai lhe levar naquilo que você almeja. Ah, vai ser hoje? Não abençoado? Não abençoada. Pode ser. Vai conforme a sua fé. Então, algo que eu tenho para o seu coração no dia de hoje é: use a sua fé. Ela é o seu maior instrumento de possibilidades que você pode conquistar e usar essa bênção para você poder ser abençoado, almejar alguma coisa. Tudo depende da sua fé. A sua fé, ela vai criar a sua realidade naquilo que você coloca ela, onde estão seus pensamentos, e se ali tiver frutificando, possa ser que os frutos sejam bons ou não. Então a sua fé você tem que colocar para aquilo que você quer, para as coisas certas e não para coisas erradas. Não deixa seus pensamentos ficarem tão fluidos para coisas erradas, pensamentos sobre circunstâncias da vida que não vão te levar a lugar nenhum. Como eu falei no vídeo anterior, entrega o teu fardo nas mãos do Senhor. E assim ele vai tornar a tua carga muito mais leve. Mas para a meditação de vocês, eu deixo essa passagem. Hebreus 11, versículo 1. Eu tenho um testemunho e sou prova viva disso. Eu gosto muito de provar do Senhor. A Bíblia diz, né? O Senhor diz: provai de mim e veja que sou bom. Gente, isso é muito gostoso. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto de testar essas possibilidades. Eu vou te contar, para finalizar, vou te contar um testemunho meu. Teve um tempo que a gente estava passando por situações difíceis dentro de casa, na parte financeira, e não faltou o alimento em si, mas faltou carne, estava faltando sim um pouco, né? E a gente, como mãe, no meu caso, sendo mãe de 3 filhos, eu fiquei muito preocupada. E eu pensei, fiquei orando, refleti, entreguei nas mãos do Senhor, conversei com Deus e se passou-se o dia. Isso eu comecei a falar com o Senhor desde manhã. Senhor, eu tô preocupada. Senhor, eu tô precisando disso, Senhor. Eu quero isso. Eu sei que o Senhor tem poder. O Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor é meu Pai. E o Senhor disse que alimentaria até os passarinhos, quanto mais a mim. E eu comecei a conversar com o Senhor na minha mente. Ao mesmo tempo que eu conversava, eu falava para ele que eu queria ir no mercado comprar isso e aquilo. Interessante. Que eu não só falava com o Senhor, mas tudo aquilo que eu queria comprar no mercado, eu pensava e sentia. E isso é muito bom. Porque você se conecta, a sua fé se conecta com o seu objetivo. Tá aí. Você faz uma ligação da sua fé com aquilo que você almeja, com aquilo que você quer para aquele momento. E quando estava chegando assim a faixa de umas 7 horas, não, atualmente o mercado fechava lá de 7 horas onde eu morava antes, o mercado mais próximo, né? E eu queria esse dinheiro tipo para mais cedo.
Então, quando foi ali uma faixa de umas 6 horas, 6 horas, Senhor? Não, foi bem mais cedo, é porque faz muito tempo isso aí. Mas eu orei, eu me lembro que eu orei ao Senhor e olhei pro teto da minha casa e eu falei assim, me lembrei, foi umas 4 e pouca, tá? Eu olhei pro teto da minha casa, os meus filhos chegaram pra mim e falaram, mamãe, eu quero bolacha, mamãe, eu tô com fome. E eu olhei pro teto da minha casa e falei só com Deus ali, naquele momento, foi o último pedido que eu fiz pra ele. E eu disse, Senhor, o Senhor tem, eu quero, e eu sei que já é meu. E eu não só sou mãe, não. O Senhor também é pai. Foi o Senhor que me deu eles. Bem assim, na minha mente. Foi o Senhor que me deu eles. Então, neste momento, eles estão pedindo isso. E eu quero dinheiro para isso, Senhor. Porque eu estou muito aflita. O Senhor pediu para que eu possa entregar que o Senhor pede, a tua palavra diz. Para a gente entregar, né, nosso fardo em tuas mãos. Então, agora, Senhor, toma esse fardo. Me ajuda. Né? E eu comecei a conversar com o Senhor, foi questão de pouco tempo. E beleza, quando foi umas 6h30, caiu o dinheiro na conta. Caiu, acho que foi, se eu não me engano, foi uns 39, 38, essa faixa aí. É pouco, gente, mas o pouco com Deus é muito. E meu marido já ia receber no dia seguinte, mas eu tava querendo dinheiro para aquele dia, porque a gente tava precisando de dinheiro para aquele dia. E meu esposo, interessante, quando meu esposo chegou do trabalho, ele nem entrou na porta de casa. Ele já começou a falar lá pra mim o que tinha acontecido com ele no trabalho. E ele falou assim pra mim, Wilma, tu não sabe o que aconteceu. Com aquele olhar de espanto. E cansado, com aparência de cansado, bichinho. E eu disse, tá, fala, o que aconteceu? Aí eu falei, entra pra dentro. Ele, não, deixa eu falar. Aí ele falou, Wilma, 5 horas eu tava marcando minha mente, bem antes, né? Bem antes das 5 horas eu tava marcando já, calculando tudo certinho pra quando fosse 5 horas ele sair do trabalho. Que ele não queria trabalhar, que ele estava muito cansado e ele ia largar mais cedo. E ele disse que quando foi nesse horário, o patrão dele chegou lá nele, né, e falou para ele, quando ele terminasse ali, ele fosse fazer outro tipo de trabalho, que ele trabalha com lavanderia, né, de jeans, então que ele fosse fazer um puído, porque a outra pessoa que estava fazendo tinha saído, e ele ia pagar na hora ali se ele fizesse. E na hora ele disse que pensou, né, mas falou, não, tá bom, eu faço. Só que daí ele terminou o trabalho dele, já eram as 5 e pouca, já quase 6 horas, e ele disse que passou. Olhou pra roupa e falou, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora. Mas ele disse que algo estava segurando ele lá. E ele pensou de ir embora várias vezes, mas algo estava segurando ele lá. E ele pegou a máquina e começou a fazer o puído lá, fazer o trabalho lá na roupa e tudo mais. E ele disse que quando foi com pouco tempo, ele pensou, eu vou largar isso aqui, vou embora. Aí ele parou novamente. E ele falou, meu Deus, por que eu não tô conseguindo sair daqui? Eu tô querendo tanto ir embora, mas ao mesmo tempo eu tô ficando aqui, tô querendo ficar. E ele não tinha explicação para isso. E quando ele começou a trabalhar, né, fazer o trabalho, já eram as 6 e pouca, já o patrão dele chegou perto dele e fez o pagamento. Que foi nesse exato momento que o dinheiro caiu, antes de fechar o mercado, que era mais próximo da minha casa, às 7 horas, né? Então, quando ele falou isso, eu fiquei rindo. Cara, eu botei pra rir. Eu falei, sério que aconteceu isso contigo? Ele falou, aconteceu. E eu falei, foi eu que orei. Eu pedi pra Deus, falei que o Senhor, que eu queria que o Senhor, que ele suprisse as nossas necessidades, né? Que tá faltando alimento e tudo mais. Né? Então eu pedi para que ele suprisse, que ele me ajudasse, que ele também não, eu não sou só mãe, ele também é meu pai, ele também é pai de meus filhos, até como se eu fosse um avô. Além de meu pai, ele é pai de meus filhos. Então também ele tem direito. E, e eu pensei, cara, o Senhor fez isso contigo. Ele te prendeu lá no trabalho, te segurou só para poder fazer a minha vontade. Só para poder, porque ele me ouviu e ele sabia que eu precisava. Então por isso que eu tô falando neste momento para vocês e quero deixar essa mensagem para vocês. A fé, quando você tem um foco, você sabe o que você quer, ela faz ligação com aquilo diretamente. E o Senhor,
capita. Tá? Comece a usar a tua fé. Gente, você tem um cérebro inteligente. Um cérebro capaz de você usar ele para fazer muitas e muitas coisas. Então, usa ele para pelo menos fazer, usa ele para fé, tá? Usa a tua fé através da tua mente, faz com que essa tua mente se conecte com Deus. Eu sei que tem muitos problemas que acaba você não tendo foco, não tem foco. O cansaço do dia a dia não permite. Mas eu tenho certeza que no primeiro dia que você fizer isso, e você fazendo outros e outros dias, quando você pegar o hábito, você vai ver que vai ter uma listinha ali, ó, de tantas coisas que você já pediu para Deus, que você usou a sua fé e Deus te atendeu. Como Jesus disse, se você tiver um grãozinho, se sua fé for do grãozinho de uma semente de mostarda, você pode dizer para esse monte: saia daqui e vá para ali. Gente, usa a tua fé. Beijos e até o próximo vídeo.